Lá pelos idos de 1820, em um cantinho esquecido do mundo, existia um vilarejo chamado Santana do Brejo Seco. Era um povoado pequeno, perdido entre morros e florestas, onde a fé e a superstição andavam de mãos dadas. As pessoas ali rezavam com fervor, mas tremiam diante do que não conseguiam explicar. As noites eram longas, escuras e pesadas. E uma regra silenciosa pairava no ar. Ninguém se atrevia a botar o pé para fora de casa depois das 11. Dizia-se que quando o sino da igreja batia à meia-noite, a estrada velha se tornava palco de uma procissão sombria. Almas penadas, carregando velas que não aqueciam, caminhavam em fila, rezando pelos mortos que o mundo havia esquecido. Esse desfile de sombras era conhecido como o mistério das almas da meia-noite. E, por vezes, misturado às orações, ouvia-se o galope de um cavalo que não tinha cavaleiro, ou melhor, de uma criatura que não tinha cabeça. Na beira do povoado, vivia Maria das Dores, uma moça de rara beleza e devoção. Ela passava os dias ajudando o padre na igreja e ensinando as crianças a rezar o catecismo. Mas a língua do povo, quando quer, é mais afiada que navalha. Cochichos maldosos começaram a se espalhar, dizendo que Maria se encontrava às escondidas com o padre João, um homem jovem cujo coração fraquejou diante da beleza dela. Quando a fofoca virou certeza na boca do povo, a maldade tomou conta do vilarejo. A inveja se transformou em veneno. O padre João, envergonhado e humilhado, foi transferido pela igreja, deixando Maria para trás, sozinha, marcada como a mulher que corrompeu um homem de Deus. Naquela noite, desesperada, ela se ajoelhou no altar da igreja vazia, chorando e pedindo perdão aos céus. De repente, o sino da torre tocou sozinho, e uma voz fria, que não parecia humana, ecoou pelas paredes de pedra. Mulher que faz o santo pecar, jamais terá descanso no lugar onde reza. Na manhã seguinte, Maria das Dores havia desaparecido. No catre simples onde dormia, restava apenas um rastro de cinzas e pegadas de cavalo, marcadas no chão de terra, pegadas viradas para trás. Depois desse dia estranho, os rumores começaram a se transformar em terror. Toda quinta-feira, pontualmente à meia-noite, um tropel furioso vinha da mata. Um relincho de dor rasgava o silêncio, seguido por um rugido que parecia feito de fogo. Quem se arriscava a espiar pela fresta da janela via uma figura pavorosa. Uma mula sem cabeça, com labaredas vivas jorrando do pescoço, galopando em círculos pela estrada. Era a mula sem cabeça, pagando em chamas o pecado que talvez nunca tivesse cometido, um pecado inventado pela malícia do povo. Mas o mais terrível não era apenas a visão da criatura, era o que vinha depois. A mula sempre passava antes da procissão das almas. Primeiro, vinha o calor do fogo infernal. Depois, o frio das luzes fantasmagóricas das velas. O povo começou a dizer que a mula, em sua penitência, abria caminho para que os mortos pudessem andar em paz. Anos se passaram e um homem chamado Miguel dos Reis chegou para morar na vila. Miguel era um sujeito cético que ria das histórias contadas ao pé do fogo. Alma penada, mula de fogo, isso tudo é invenção para botar medo em criança e fazer o povo dormir cedo, ele dizia, com um sorriso debochado. Mas a curiosidade é uma chama que, uma vez acesa, é difícil de apagar. Numa noite escura, sem lua no céu, Miguel decidiu que iria desmascarar a lenda. Esperaria à meia-noite na estrada velha para provar a todos que não havia nada ali além de vento e silêncio. Levou consigo uma lamparina a querosene, um rosário no bolso, por via das dúvidas, e uma garrafa de pinga para espantar o frio e o medo. Ele se sentou numa pedra à beira do caminho. O tempo passou. De repente, o vento parou de soprar. Os grilos que cantavam sem parar se calaram. Um silêncio mortal caiu sobre a mata. E então, o sino da velha igreja bateu as 12 badaladas da meia-noite.
No mesmo instante, Miguel ouviu. Primeiro, um som distante de cascos batendo na terra seca. O som foi se aproximando, ficando mais alto, mais rápido. Depois, veio um relincho tão agudo e desesperado que fez o ar tremer ao seu redor. Da escuridão da estrada, surgiu um clarão avermelhado, e dentro dele, a mula. Miguel ficou paralisado, o corpo gelado de um medo que ele nunca tinha sentido. A criatura ardente parou bem na sua frente. Não tinha cabeça, como diziam. No lugar, havia apenas um redemoinho de fogo crepitante. Do pescoço em chamas, saía um som rouco, gutural, como se alguém estivesse chorando dentro do fogo. E, por um breve segundo, no meio daquele lamento de dor, Miguel jurou ouvir a voz de uma mulher. Reza por mim, Miguel. Reza por quem foi julgada sem culpa. As labaredas que formavam a criatura diminuíram por um instante. Tomado por uma mistura de pavor e uma piedade inexplicável, Miguel tirou o rosário do bolso, levantou-o e começou a rezar a Ave Maria, a única oração que lhe veio à mente. A mula deu um salto para trás, como se tivesse sido tocada por água benta. Relinchou mais uma vez, um som de pura agonia, e disparou pela estrada, desaparecendo na escuridão e deixando para trás apenas o cheiro de enxofre e de lágrimas queimadas. Foi então que Miguel ouviu outro som. Vozes, um murmúrio baixo e constante, como uma reza coletiva. Do brejo surgiram dezenas de luzes brancas, pequenas e pálidas, flutuando lentamente em sua direção. Eram as almas da meia-noite, caminhando em silêncio, cada uma segurando uma vela cuja chama não tremia com o vento. Miguel recuou, apavorado, e se escondeu atrás de uma velha figueira. Enquanto a procissão passava, ele observava as figuras translúcidas e, entre elas, reconheceu um rosto. Era Maria das Dores. Ela caminhava entre os mortos de cabeça baixa, segurando sua vela solitária. Em certo momento, seus olhos encontraram os de Miguel. Eram olhos tristes, mas serenos. Uma única lágrima de fogo rolou por seu rosto pálido e caiu no chão. E, em uma voz suave, que só ele pôde ouvir, ela disse: O castigo não é eterno, mas precisa de quem reze por mim e pelos que me condenaram. Miguel caiu de joelhos e chorou. Chorou pela moça, pela maldade do mundo e pelo seu próprio ceticismo. Ali, na beira da estrada, ele prometeu acender uma vela toda noite pela alma de Maria das Dores. Na manhã seguinte, os moradores do povoado encontraram Miguel dormindo ao lado da estrada, com o rosto sujo de cinzas e uma vela apagada nas mãos. Ele contou tudo o que viu, com a voz trêmula e os olhos cheios de uma verdade que ninguém ousou contestar. Daquele dia em diante, nunca mais se zombou das lendas de Santana do Brejo Seco. Toda sexta-feira, o povo acendia velas na Estrada Velha, uma para as almas penadas e outra especial para as Nariguitamulas sem cabeça. Diziam que desde que as orações começaram, o tropel de fogo ficou mais distante e a procissão das almas passava em silêncio, como se, finalmente, tivessem encontrado um pouco de paz. Anos mais tarde, quando Miguel dos Reis morreu de velhice, o povoado inteiro jurou ter ouvido, na primeira noite após sua morte, o som de cascos e o coro das almas juntos. E lá, no meio da estrada escura, brilharam duas luzes, uma de fogo vermelho, forte e vibrante, e outra de luz branca, calma e serena. Os mais velhos contam que, desde então, a mula e as almas caminham lado a lado, protegendo o vilarejo daqueles que ousam zombar da fé e do poder do perdão. Hoje, se um dia você estiver viajando pelo interior do Brasil, por uma daquelas estradas de terra batida, e ouvir o som de cascos ardentes, seguido por um coro de vozes em oração, não olhe para trás. Feche os olhos, faça o sinal da cruz e diga baixinho: pelas almas da meia-noite e pela mulher que chorou em fogo, que Deus tenha piedade dos vivos e dos mortos. E então, siga seu caminho sem hesitar.
porque pode ser que a mula esteja mais uma vez abrindo a passagem para as almas passarem. Essa história nos ensina que o fogo da culpa só se apaga com a oração sincera e que o julgamento dos homens pode ser grande, mas o perdão dos céus é ainda maior. Obrigado por acompanhar essa lenda até o final. Se você gosta de histórias do nosso folclore, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!